Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Farma. E hoje estamos aqui com a Galena, a pessoa de Welby e Bill. O Welby é diretor comercial e Bill é vice-presidente da companhia. Então trazer um pouco para vocês, de como é que está funcionando essa parceria, que de fato a Farmapel fechou uma parceria com a Galena. E vamos falar um pouco, discutir e trazer para o nosso público a importância dessa parceria para o consumidor final. Está com a palavra o Welby. Bem-vindo, obrigado aí pela presença. Para a gente é uma honra receber você aqui em Arapiraca. Tiago, uma honra para a gente. Eu rodo muito o Brasil e sempre que a gente pode estar com parceiros como a Farmapel, com toda a estrutura aqui de Alagoas, tanto em Maceió quanto aqui em Arapiraca, é uma honra. Tá onde os nossos clientes estão, tá onde a coisa acontece, para a gente é incrível. Eu gosto muito de estar nesse momento. E estar aqui nesse momento tão bacana com vocês, poxa, eu estou muito honrado e ao mesmo tempo muito feliz de poder passar um pouco mais daquilo que a gente faz lá na Galena, poder falar um pouco mais dessa parceria e o quanto que isso pode fazer a gente evoluir junto, A Galena não existiria se não existir a farmácia de manipulação para transformar os nossos ativos em uma fórmula, fazendo com que o nosso ecossistema, que compreende os nossos fornecedores, a Galena como distribuidora, a farmácia de manipulação como quem produz esse ativo numa fórmula, o prescritor para prescrever, para chegar onde? Chegar no nosso paciente entregando saúde, beleza e bem-estar. Então a parceria faz todo sentido. Então, quando a gente tem a oportunidade de passar essa mensagem, de explicar um pouco mais de como é que isso funciona, eu me sinto muito confortável, muito feliz, muito obrigado por estar aqui com vocês. Eu também digo a mesma coisa, Para a gente, como receber o diretor comercial e o vice-presidente da companhia zerei a vida, digamos assim, Que isso, meu? Então, assim, para a gente falar um pouco, sobre essa questão da Galena, de inovação e tecnologia, eu tive o prazer de visitar lá a empresa, A gente teve lá, eu junto com o Manu, que é minha sócia. Receber vocês lá. Foi fantástica a recepção. Não tenho o que falar, Assim, eu tinha noção da dimensão da Galena como marca, mas eu não tinha noção da estrutura física que eu vi lá, Sim. Todo o processo, a gente passou por todo o processo ali, desde o recebimento da mercadoria, dispensação, a questão do controle. Vimos também laboratórios que fazem testes e na verdade, disponibilizam fórmulas e substâncias para o mercado, Isso que você falou, até o Bill pode complementar aqui, e ele vai explicar um pouquinho na visão daquilo que a gente faz para desenvolver um bom fornecedor, para desenvolver um parceiro que vai fazer com que essa mercadoria possa chegar aqui no Brasil para a gente com toda a inovação, toda a qualidade que a gente precisa. Mas lá dentro da Galena, a gente nacionaliza o ativo, mas a gente tem sim um laboratório que a gente chama de NITEC, Núcleo de Inovação e Tecnologia, para que toda a fórmula que a gente vai divulgar tenha passado pela nossa bancada, pelos nossos testes, pelos nossos processos de identificação, para que a gente tenha total certeza de que essa fórmula funciona. Então a gente fala que a Galena tem a solução, mas essa solução foi testada antes, Sim, eu não posso dizer que eu tenho uma solução se eu não testar antes. Eu trouxe até uma revista aqui, vou até mostrar aqui para vocês. É um material que a gente desenvolve internamente, ela é quase um livro, olha, uma revista grossa, pesada. Essa revista desse ano, ela tem o tema de longevidade integrativa. Toda fórmula e todo conteúdo que está aqui ou veio de algum parceiro, de algum pensamento ou de algum instituto que ajuda a gente, contribui com a gente com a informação, ou é material que a gente testou e desenvolveu internamente na Galena. Então isso dá para a gente muita segurança daquilo que a gente está passando para o prescritor, daquilo que a gente está passando para o nosso parceiro farmácia de manipulação, poder desenvolver a fórmula. Então tudo foi antes muito bem trabalhado internamente. Mas eu queria que o Bill explicasse, até porque ele está mais dentro dessa área, que ele explicasse um pouquinho do processo antes de chegar na Galena, que também é muito importante. Da mesma forma que para vocês é importante o processo da Galena, para a Galena é muito importante o processo de quem fornece o ativo para a Galena, Você consegue explicar um pouquinho, Bill? Sim. Bom, primeiro, obrigado, Thiago, por poder estar aqui. É um prazer poder estar aqui, representar lá todo o time da Galena, E como o Elber falou, nós temos o mesmo propósito, Saúde, beleza e bem-estar, e nós não existiríamos se não existisse a farmácia,
Bom, como o Elvio falou, o Elvio explicou um pouquinho do que acontece internamente, mas na Galena a gente tem um departamento técnico, né, que fica antenado, que participa das principais feiras em todos os lugares do mundo, fazendo pesquisa, identificando, olhando tendências e desenvolvendo junto com os principais fabricantes do mundo o que é inovação, né, seja em dermocosméticos, seja em nutracêutico, né, e para trazer para o Brasil. Também temos um time lá de suprimentos, que também participa de feiras. Nessa semana até o time está indo para a Índia, né, nos próximos dias. Vai ficar lá 15 dias, né, visitando fornecedores para ver questão de qualidade, fazendo auditorias de qualidade e também desenvolvendo novos fornecedores para que a gente possa trazer o insumo para o Brasil na melhor condição possível e ter a garantia, como o Elvio falou, de que o que a gente está comprando e que a gente está vendendo a vocês é de fato aquele ativo que está na especificação, que de fato é aquilo que está na prescrição do prescritor. Nós temos aqui no Brasil muita inovação, né? Muita matéria-prima que é desenvolvida com inovação aqui no Brasil. Mas a Galena hoje representa 28 empresas ao redor do mundo. E essas empresas estão em países como Itália, França, Espanha, nós temos muitos parceiros na Espanha, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. E aí o que acontece, né? Essas empresas, elas estão ali no auge da evolução do cosmético, do nutracêutico, daquilo que tem de mais moderno. Então, elas fornecem para a gente aquilo que tem de mais avançado. Mas elas também trazem para a gente poder desenvolver aqui no Brasil muito conceito, aquilo que tem de mais inovador ainda a ser lançado. Então, a gente fica antenado com isso e a gente traz para que o Brasil esteja à frente. Esse ano, por exemplo, a gente tem trabalhado longevidade integrativa, é um tema que foi inspirado nas Blue Zones. O que são as Blue Zones, né? As zonas azuis. Ao redor do mundo, algumas cidades, algumas regiões conseguem ter uma longevidade maior. As pessoas conseguem ter mais longevidade, uma vida por mais tempo e uma vida melhor. E a gente, então, pega esse conceito, pega todo esse trabalho que foi feito para identificar isso e a gente traz isso para agregar valor para o nosso mercado, para que o mercado de saúde brasileira também possa se utilizar desses conceitos através dos ativos que a gente pode oferecer, através do pensamento de vida saudável. Por isso que até a gente criou esse tema, né? Longevidade, a revista até está assim, ó, longevidade, que aí a gente puxa o vida ativa, né? Longevidade integrativa, que é uma vida ativa. Porque quando a gente fala de longevidade, quando a gente fala de ter uma vida melhor, não adianta só uma frente de atuação. Então vem aí o nutracêutico, vem o cosmético, vem o ativo, mas também vem uma mudança de vida, exercício, vida social. É um conjunto, na verdade. É um conjunto, né, de coisas, né, Thiago? Então, assim, isso que eu acho que é o DNA de inovação da Galena. Trazer o que está acontecendo ao redor do mundo e poder desenvolver aqui com os nossos parceiros, as farmácias de manipulação. É muito importante a gente saber, de fato, né, que vocês estão sempre antenados, né? Feiras, Índia é um grande celeiro de matéria-prima. Sim. Né? Índia, China, países como você falou, Itália, Estados Unidos. E o importante, assim, até para a gente comentar no podcast, que a Galena está sempre à frente e a Farmapele também vai no vácuo ali, para poder, de fato, promover, né, e entregar produtos de alta qualidade. Não é qualquer matéria-prima, né? Como a gente vai falar de algumas matérias-primas aqui, posteriormente. Então, tem aquele a mais, tem aquele potencial diferente, porque tem e como tem. Né? O Web vai falar um pouco depois sobre isso, mas assim, é muito importante, né, que a gente, como farmácia de manipulação e o nosso cliente final, saiba dessa informação. E até para fazer um complemento, Elbi, como a Galena é a precursora, é a primeira, né, nesse mercado no Brasil, né, muito do que hoje se tem em regulamentação e norma veio da experiência da própria Galena, né, isso do tempo. Então, nós não somos precursores apenas no processo de distribuição, de importação, né, e do conceito, como o Elbi falou, da inovação, mas também da parte de regulamentação. Né? Então, muita coisa surgiu dentro da própria Galena, né? Então, isso um diferencial. A RDC hoje que existe de distribuição de matéria-prima para farmácia de manipulação, ela foi desenvolvida através de experiências da Galena junto com a Anvisa. Então, quem regulamenta
quem diz a norma é a Anvisa. Mas nós desenvolvemos uma série de construções, a Anvisa foi lá, analisou o processo, entendeu que esse processo entregava aquilo de mais seguro que a gente podia entregar e registrou isso numa RDC, numa normativa que diz como a gente tem que fazer. Então, a gente se orgulha muito disso, porque... Eu não tinha conhecimento dessa informação, não? E realmente... A galera foi pioneira. Quando ela começou, os processos não eram muito claros. Só que a galera não podia, desenvolver e dizer, olha, vai ser desse jeito. Não podia ser assim, né? E nem podia esperar. Então, ela convidou a Anvisa e também alguns outros players do mercado, né, alguns outros órgãos, lá, o Conselho de Farmacêuticos, né, o CRF, a Anfarmag também. Então, ela convidou algumas instituições e a Anvisa para sentar e discutir o processo e regulamentar o processo, né? Porque ela queria ter um processo que entregasse aquilo de melhor que podia garantir para o fornecimento da matéria-prima. Acontece que, até chegar lá, muito investimento foi feito. São 37 anos de atuação no mercado magistral da Galena. Quando a Galena começou, existiam cerca de 300 farmácias de manipulação. Hoje são mais de 8.000 farmácias de manipulação. Então, assim, a Galena, ela se desenvolveu desenvolvendo o mercado magistral, né? Então, para isso, ela precisava estar muito sólida nos seus processos, na forma de fazer. E hoje, a grande maioria dos outros distribuidores que existe segue essa RDC, segue esse processo, né? Que foi construída por vocês lá atrás. Exatamente, lá atrás. Mas ela também, isso é importante, ela também não é uma normativa que ela é estática. Ela vem se atualizando. Isso. Ela vem se atualizando. Como tudo... Volta e meia a gente recebe um comunicado que alterou isso, alterou aquilo, então tem que ir lá e ajustar. Exatamente. A Anvisa está o tempo todo antenado daquilo de mais moderno que tem para que o processo fique cada vez mais sólido e mais garantido. Então a gente também vai se atualizando. E fora aquilo que é específico do nosso mercado, a gente também está o tempo todo buscando o que tem de mais moderno, também nessa área de certificação. Por exemplo, nós somos certificados pela ISO 9001-2015. A galera precisaria ser certificada pela ISO 9001-2015? Não, ela não precisaria. A RDC não pede isso. Mas nós, para garantir que aquilo que a gente fala é verdade e que é certificado por um órgão que não é do mercado, que não é da nossa área, a gente foi buscar a ISO 9001 para garantir isso para a gente. A gente passou agora na recertificação. Semana passada os auditores da ISO estavam lá na Galena fazendo a recertificação. Ela é feita a cada 2 anos. Então eles estavam lá. Nós passamos pela certificação sem nenhum apontamento. Então isso é muito bacana, né? E é fruto de um trabalho de equipe que é muito forte. Quem faz isso lá na Galena sou eu, o Bill só? Não. É todo um time. A gente gosta de dizer que somos 184 vendedores lá na Galena. Então a Regina, que é a nossa gerente da gestão da qualidade, ela é uma baita de uma vendedora. Por que ela é uma baita de uma vendedora? Porque ela garante que aquilo que a gente vai distribuir para a farmácia de manipulação passou por um processo de qualidade certificado para que tudo aquilo que a gente precisa entregar esteja contido naquele ativo, naquela fórmula, naquilo que a gente está vendendo. Então, ela é uma grande vendedora, porque se a gente não tiver essa garantia, a gente não consegue vender como a gente precisa. A mesma coisa a Farmapelle, né? Porque a Farmapelle também tem todo esse processo de qualidade. Você falou, né, sobre essa questão do ISO. Nós não temos o ISO, sim. Mas temos uma coisa que é muito importante, que também não é regulamentado, que é a pesagem computadorizada. Né? Onde isso vai trazer mais segurança para o cliente final. Tanto para o médico quanto para o cliente final. Para o prescritor e para o... Que é um processo que, falando aqui só para vocês entenderem o contexto, então a matéria-prima, a receita quando ela chega, ela é conferida pela farmacêutica, né, onde ela vai verificar ali todos os ativos, se estão nas dosagens corretas, e aí, depois que ela dá esse ok, vai para a pesagem. Então lá ele separa os potes daquelas matérias-primas, potes esses que estão todos com código de barra, né? Ele pistola lá o código de barra daquele documento, daquela receita que entrou, e ela abre no sistema. E aí ele pega a primeira substância, pistola, e lá ele vai colocando a pesagem. Então, o computador, ele não deixa passar para o próximo produto se não tiver com a quantidade exata ali. Então, ele já trava. Então, isso já é uma segurança
Mas, Tiago, se eu pegar um outro pote e colocar, se você pegar qualquer outro pote ali por engano, de outra matéria-prima, se você pistolar o código de barra dele, o sistema dá um blackout. Então ele já breca, você tem que começar tudo de novo. Eu já vi isso acontecer na prática. Na prática, assim, testando, né? Testando. Trava mesmo, pessoal. Não vai para frente, né? E aí tem que voltar, tem que rever o processo, ver onde é que errou, né? Vai fazer tudo. Ele tipo, não sai. Então a sua medicação só sai dali se ela estiver correta. E depois desse momento, tem a questão do peso médio. Onde a gente vai conferir ali o peso das cápsulas, se estão de acordo, se todas estão de acordo com o mesmo peso, para poder não existir a variação de dose. De repente não deu lá, teve uma variação de uma cápsula só. Volta tudo para o processo para refazer o encapsulamento. Eu até em cima disso que você está falando, é um assunto que eu gosto de falar, eu gosto de brincar sobre isso, mas é uma coisa muito verdadeira. Quando eu não era do mercado magistral, né, quando eu não trabalhava nesse nosso mercado, eu trabalhei em vários outros mercados, inclusive trabalhei no mercado de cervejaria, e aí esse mercado é um mercado bem, que as pessoas gostam de brincar muito, e quando eu entrei para o mercado magistral, alguns amigos meus me perguntavam, Elber, fala aí para mim, é tudo farinha, né? Eu falo, que tudo farinha? De onde você está tirando isso? De onde você tirou isso? Não, essas farmácias de manipulação é tudo farinha, né? Eu falei, primeiro eu vou dizer uma coisa para você. Não é, porque sou eu que vendo a matéria-prima também. Então, eu tenho certeza que não é. E outra coisa, acho que você não tem noção do que tem de processo por trás de uma fórmula de uma farmácia de manipulação. Processo e regulamentação. Eu falei, a minha empresa, a Galena, ela recebe visita da Polícia Federal, do Exército, da Polícia Civil, da Anvisa, do CRF. Olha quanto órgão regulamenta. E a farmácia de manipulação é a mesma coisa. Então, é um processo... Faltou em metro. Ainda tem o metro, é verdade. E aí, eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam, me explica um pouco desse negócio. E principalmente para parceiros nossos que vêm de fora, né? Às vezes a gente recebe um parceiro nosso de uma empresa que a gente representa no Brasil, que é de outro país. E ele não conhece esse modelo, ele não sabe como é que funciona. E eles dizem para mim, me explica. E aí eu falo, não, vou explicar não, vamos visitar. E levo eles para visitar uma farmácia. E uma vez eu estava com um deles e ele falou, agora eu entendi. Então quer dizer que a farmácia de manipulação é uma mini indústria? Eu olhei para ele e quase que eu concordei com ele. Eu falei assim, olha... Eu gosto dessa sua visão, mas deixa eu te explicar uma coisa. Eu prefiro dizer que a farmácia de manipulação ela é uma indústria de fórmula personalizada, onde para cada fórmula existe um processo igual de uma indústria, parecido com o de uma indústria, com toda a regulamentação, com todo critério de produção, né? Só que para uma fórmula de cada vez. Exatamente. Individualizado, exatamente. Então, isso requer uma atenção, isso requer todo um trabalho de processo, todo um trabalho de produção muito bacana. E eu fico muito orgulhoso de atuar nesse mercado e saber que não é farinha, que é ativo que funciona, né? Entrega resultado. Fazer um complemento que você está falando? Pode, deve. Eu sou, assim, né, adoro estudar, ler sobre indústria e para mim, pelo menos o que eu estou lendo, né, esse mercado de manipulação representa até o futuro da indústria. Porque até com o advindo agora da impressora 3D, o que se fala muito de futuro é que a indústria, para vários mercados, ela vai, em vez de ter grandes mais personalizado, né? Mais personalizado e uma produção menor e em capilaridade maior. Então a indústria, no futuro, o próximo passo de evolução da indústria, né, é ir para o caminho que hoje a farmácia de manipulação no Brasil já está, né? Então ela é de fato uma indústria. Uma indústria de fórmula personalizada, fórmula. É a indústria do futuro. Futuro, sem dúvida. A gente vinha até comentando, né, no caminho aqui para Arapiraca, sobre de fato o diferencial do profissional prescritor trabalhar a individualização do tratamento. Cada vez mais isso vai crescer, isso vai ser difundido. Porque não adianta você querer tratar de repente um paciente que tem uma certa idade, um certo estilo de vida, com a mesma medicação. Então, geralmente se faz análise de cada particularidade, complementando com os exames que tem que ser feito, e aí você vai prescrever a dose na medida certa para aquele paciente. Não como ocorre, digamos assim, na farmácia comercial, que geralmente é uma dose padrão, né? Tiago, a indústria tem o papel dela. Sim. A indústria tem o papel da escala, porque ela consegue ter escala, ela consegue ter o papel dela da penetração, porque ela consegue... com volume, né, dar ir mais longe um pouquinho na distribuição, ela tem o papel dela. Mas eu acho que com o avanço da medicina,
da longevidade, a farmácia de manipulação pode oferecer também, complementar ao papel da indústria, fórmulas mais personalizadas. Eu sempre brinco que uma dose de dipirona de 1 grama, para mim, que peso quase 100 quilos, e para minha filha, que pesa 60 quilos, uma dose de 1 grama de dipirona faz muita diferença no nosso organismo, né? E aí, quando você pega lá, tá lá, 1 grama de dipirona a cada 8 horas. 8 horas de 1 grama de dipirona, para mim, que pesa 100 quilos, e para minha filha, que pesa 60, tem uma diferença muito grande, né? Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, olha, o papel da indústria não prejudica o processo de saúde, mas ele pode ser melhorado através da atuação do prescritor, através da atuação da farmácia de manipulação, utilizando os ativos. E outra coisa que a gente pode oferecer de bom, que eu vejo que a gente vem evoluindo muito, ativos que não sejam tão agressivos para o organismo. Então, os nutracêuticos. O que é um nutracêutico? É um produto que ele tem ação terapêutica na nutrição. Então, você falou que eu ia falar de ativos, eu estou doido para falar de ativo aqui. Se deixar, eu vou falar dos ativos. Né? Mas está aqui exposto, né? A gente trouxe aqui algumas Vou falar desse daqui, ó. Eu gosto de falar desse daqui. Dimplens é uma fórmula que a gente colocou, o Dimplens e o Cava Q10. O que é o Dimplens? O Dimplens é um antioxidante. Ele vem de um melão de cantaloupe. Ele é rico em sódio. O que é sódio? Superóxido dismutase. É um antioxidante de barreira do organismo. O que esse antioxidante vai fazer? Ele vai nutrir a célula e vai fazer com que a célula ela fique cada vez mais viva, ela tenha mais durabilidade, ela consiga ter mais energia. Então é um antioxidante excelente, com um nível muito alto de sódio por grama, que é 12 mil de grama. Voltaram também para a questão do combate à celulite, né? Combate à celulite. Por quê? Como ele é antioxidante, ele consegue ter uma ação ali naquela gordura que já está quase virando fibrose, né? Então ele consegue quebrar essa gordura e fazer com que a celulite seja dissolvida, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, né? Então é um antioxidante. E a gente fez uma fórmula aqui com o Cava Q10, que também é um antioxidante, mas tem um outro comportamento de nutrir a célula também com a energia da coenzima. Só que o Cava Q10 ela é uma coenzima revestida. Essa é a tecnologia que a farmácia de manipulação tem para oferecer. Porque coenzima eu vou dizer assim, que é uma especialidade, um commodity, né? Disponível aí como um antioxidante. Só que a Cava Q10 ela é uma coenzima que ela tem um revestimento do Cava Max, que dá para ela muito mais biodisponibilidade. Ela é 18 vezes mais biodisponível que uma coenzima comum. Isso faz com que ela tenha mais absorção. Então o organismo vai absorver muito mais rápido ela, porque com esse revestimento ela vai chegar no intestino sem se degradar ao longo do processo digestivo. Então assim, é um produto com uma tecnologia maior que faz com que a dosagem seja menor, entregando mais benefício. Isso a farmácia de manipulação tem para oferecer. Então essa fórmula aqui do Dimplens e do Cava Q10 é um exemplo claro de que a gente consegue ter ativos de alta tecnologia com produtos naturais, como é o caso do Dimplens, que é de um melão. É o extrato de um melão rico em superóxido dismutase. Isso é um nutracêutico, isso é uma ação terapêutica. E o Dimplens já é aqui o queridinho, né? As mulheres gostam muito de comprar o Dimplens, de usar o Dimplens. E você falando essa questão da coenzima também, né? A coenzima Q10 é um commodity, como você falou. Sim. Como eu tinha comentado anteriormente, esse é o diferencial. Então tem um Cavaco Max ali, que vai fazer essa proteção. Isso. E vai tornar ele 18 vezes mais biodisponível. É isso. Então, isso é tipo tecnologia, assim, né? É tecnologia. E é essa informação que precisa chegar nas pessoas. Olha só, vou até dar um exemplo aqui. Talvez uma pessoa, um consumidor, um paciente, talvez não tenha esse entendimento, até que for um negócio mais técnico, né? A gente diz que o Cava Q10 ele é na proporção de mais ou menos 3:1. Ou seja, para uma pessoa, para um paciente que o prescritor prescreve lá 100 miligramas de coenzima comum, ele vai precisar tomar só 30 miligramas de Cava Q10. Por quê? Por causa dessa biodisponibilidade, por causa desse revestimento que vai, com uma dosagem bem menor, entregar um resultado melhor de absorção para o organismo. Isso é bacana, porque diminui a cápsula e sem mexer no preço, tá? Isso vai fazer com que a fórmula fique no mesmo preço do que era o produto anterior.
porém com mais tecnologia, com mais absorção. Isso é que é bacana. Isso é né? fantástico. E fazer essa fórmula com sinergia, Dimples e Cava Q10 são 2 antioxidantes com comportamentos diferentes no organismo. E o nosso organismo, com o antioxidante, ele vai estar mais vivo, ele vai estar menos oxidado. Então, com dieta, com exercício, as coisas se complementam, né? O conjunto vai se formando. Lembrando a todos vocês que só o suplemento não faz milagre. É isso. Né? A gente precisa fazer a nossa parte, com exercício, com alimentação melhor. Tomar uma fórmula de Dimples e ficar sentado no sofá, comendo um potão de sorvete, olha, é bom. Um sorvetinho é bom. Ver um filmezinho no sofá é bom, mas não sempre. Tem que ter equilíbrio, tem que ser o conjunto atuando. Né? Porque às vezes as pessoas colocam toda a responsabilidade no produto. Isso. Não obtive resultado, mas espera aí, como é que você fez? Né? Eu costumo dizer a amigos meus e alguns clientes que, tipo, por exemplo, eu tô aí numa vibe de musculação. Eu tô vendo você nas redes sociais. O homem tá puxando ferro, gente. Olha o exemplo aqui. Hoje ele tirou uma foto assim, ó. Eu falei, eita! E garoto propaganda da Galena, né? Opa! O Morozinho Caquiti, que é a nossa Operação Verão. Então, assim, o que é que eu digo? Eu não sou atleta de alta performance. Eu não tenho objetivo de subir no palco. Verdade. Mas eu preciso me cuidar. Né? Eu tô com 44 anos de idade hoje. Mas eu preciso começar a me cuidar, porque muita gente está aí nesse ritmo louco de trabalho, de bebedeira, de não dormir bem, né? Que às vezes toma medicamento controlado e etc., que uma academia já ajuda bastante, né? É verdade. E tipo, é trabalhar na prevenção, não no tratamento. É muito mais barato, né? não na doença. É muito mais barato, mas as pessoas assim, muita gente já está começando a entender esse contexto, né, de fato usar os nutracêuticos, os suplementos. É isso aí. Eu me encantei por esse mercado. Estou no mercado há 11 anos e eu me encantei por ele. E assim, todas as vezes que a gente vai lançar alguma coisa, a gente estuda lá, a gente fala caramba, se eu tivesse descoberto isso quando eu tinha os meus 30 anos de idade. 25 lá, que eu saía para pedalar e aí eu falava, nossa e tal, voltava cansado. Se eu tivesse tido um ativo para melhorar a minha recomposição depois do exercício e me dar mais energia. Descobri agora. Você tá com 44? Ainda está em tempo. Eu acho que eu tô com os cabelos brancos, tá com 44? Eu tô com 54. Então acho que assim, acho que ainda tenho, eu até faço uma brincadeira, digo, depois que eu entrei na Galena, eu falo que eu tenho aí pelo menos mais uns 40 anos ainda para viver, uns 45 pelo menos para viver. Eu quero chegar aos 100. A gente tem uma brincadeira lá, chegar aos 100 bem, né? É uma frase que a gente usa, chegar aos 100 bem. Produtos que vão fazer, Dimples, Cava Q10, Odilha, Morozil com Vinogrape, Morozil com Cactim, que é a campanha que você está fazendo, vão contribuir para eu chegar bem aos 100. Porque uma coisa é chegar aos 100 anos de idade, outra coisa é chegar bem aos 100. Bem aos né? 100. E é isso que a gente tem buscado. No sábado, eu tive no aniversário de criança e o avô da mãe do aniversariante foi interessante. 89 anos, lúcido, conversando. Meu pai. Normalmente, caminhando normalmente. 89 anos, eu fiquei impressionado. Meu pai tem 88. 88. Lúcido, ele faz a rotina da casa. Meu pai, cara, cabeça boa, 88 anos. Então, acho que eu digo que assim, hoje a gente tem os recursos aqui, né, os ativos para a gente utilizar, mas é o conjunto, a gente tem que se preocupar com o conjunto. Você falou em algumas coisas que são muito importantes, dormir bem, se alimentar corretamente, praticar exercício e suplementar corretamente com a fórmula personalizada que você pode ter. Exatamente. Então esse conjunto é vencedor. Não é aquela coisa, não posso comer uma pizza, não posso comer um churrasco. Não, pode, agora tudo na medida do controle ali. Você não pode comer pizza todos os dias e querer que eu estou tomando suplementação, mas eu como pizza todo dia. O resultado não vem. Tiago, agora eu vou te fazer uma pergunta, posso? Olha lá. Perguntar. Como é que você vê aqui a atuação da Galena? Vamos dizer assim,
o atendimento da galera, o que a gente pode oferecer, o que você acha que a gente pode oferecer de melhor ainda para vocês? Vou até falar. Ele é o entrevistador, eu estou fazendo pergunta para ele. Fica à vontade, aqui é isso, é um bate-papo. Porque depois eu vou levar isso lá para a galera, vou mostrar lá para o pessoal também. Não, fantástico. Legal. Assim, primeiro lá, Dani que me atende, né? Isso, Dani. Fantástica. Dani é Na visita lá, acompanhou a gente, Eduardo também, né? Que eu acho que é gerente de Dani Eduardo, né? Eduardo é coordenador de vendas, Nós temos um time bem qualificado. Sempre me atenderam muito bem, né? E depois dessa aproximação que a gente teve junto lá de vocês, a coisa só vem melhorando, né? Legal. Só vem melhorando. Eu fiz essa pergunta, pessoal, por um motivo. A Farmapele está fazendo uma campanha muito bacana de Morozil com Cactim. E não é à toa, né? É porque a gente fez uma negociação aqui bacana. Então, ele tem o ativo certo, ele tem a condição comercial certa, né? E está disponível aqui. E ele está trabalhando com alguns prescritores. Me explica melhor, eles estão desenvolvendo a aí gente uma está trabalhando com alguns prescritores, né? Para poder justamente orientar na prescrição. Hoje, inclusive, tivemos um momento em Maceió. Né? Bacana, bem bacana. Tinham por volta de 17 profissionais. Só gente fina, elegante e sincera. Foi fantástico, né? Assim, a informação que vocês trouxeram, muitas coisas que elas não sabiam, muitas novidades em relação também a produtos aqui que a gente vai falar um pouco, né? Como o Odília aí, que é uma coisa mais recente para a gente aqui. Lançamento. A gente lançou agora em julho. Então, assim, eu acho que essa parceria só tem um caminho, se fortalecer cada vez mais. Legal, né? legal. E agradecer, assim, como eu digo, para mim foi uma honra vocês terem vindo aqui. Né? Porque no primeiro momento de tudo que a gente fechou lá, não tinha. Mas aí a gente foi conversando, disse, não, Welby, dá um pulo aqui, vamos conhecer o nosso prescritor, vamos montar aqui, inclusive amanhã a gente já tem continuidade, né? Tem o treinamento com a gente vai treinar a equipe, vai conversar com a equipe. Equipe Farmapele. Equipe que é fera, equipe eu sei que é fera, mas a gente pode ajudar um pouquinho também. Quanto mais conhecimento a gente desenvolve junto, mais fácil fica da gente atender as pessoas, levar para as pessoas. Não, hoje o dia para mim foi fantástico, eu só tive aula hoje. Eu fui o aluno hoje de vocês, foi fantástico, muitas ideias, muitas coisas de mercado, né? Que de fato é isso, é estar próximo do fornecedor, né? Do fornecedor que de fato sabe o que está fazendo, que Galena é um exemplo disso em termos de tecnologia, inovação, e de estar próximo da gente aí. Então, a ideia é que a gente fortaleça cada vez mais essa parceria. Para a gente também. Você falou do Odília, deixa eu explicar rapidamente aqui. Eu sei que a gente já está com um tempo avançado aí, mas eu acho que é legal falar. O Odília, ele tem esse nome assim de mulher, né? Nome bonito, Odília, a gente até brinca, né? Dona Odília, não tem essa brincadeira, Dona Odília? A gente fala Dona Odília. O Odília, ele é um extrato de um cacto, o Opuntia ficus, um cacto plantado na região lá da Sicília, ali na região aos pés do vulcão Etna, lá na Sicília. E a Bionap, que é a mesma empresa que também fornece para a gente o Morozil, que é a laranja moro plantada também lá aos pés do vulcão Etna, na Sicília, ela conseguiu, nesse cacto aqui, desenvolver uma quantidade, a dose de fibra diária que uma pessoa precisa para melhorar o trato intestinal, porque a fibra ela é muito importante para produzir ali, através dos lactobacilos, ela produzir a quantidade de, como é que eu posso dizer, para que o intestino esteja regulado, vamos dizer assim, né? Para que ele não entre em desequilíbrio. E aí a Bionap conseguiu, nesse cacto, desenvolver apenas 300 miligramas desse extrato para ser a quantidade de fibra que uma pessoa precisa. Em geral, as fibras hoje, a pessoa precisa consumir 2,5 gramas ou 5 gramas de fibra para conseguir ter a quantidade de fibra que o intestino precisa para desenvolver bem. A gente conseguiu, nesse produto, desse cacto, com apenas 300 miligramas, entregar a quantidade de fibra que a gente precisa. Então, é um ativo muito avançado, com uma tecnologia muito avançada, numa cápsula pequenininha, uma dose de fibra diária. Então, um por dia já resolve, já entrega a necessidade que a gente precisa, se a pessoa não tem uma dieta muito rica em fibra, né? E isso é complementar, por isso que é suplemento, né? Ele suplementa a dieta da pessoa. Porque para a pessoa ter a quantidade de fibra que ela precisa, ela vai precisar comer muitos produtos dessa linha de fibras, aveia e outras coisas mais.
Aqui, a pessoa não precisa de um volume tão grande e ela tem a quantidade de fibra que ela precisa para esse trato intestinal, para regular o trato intestinal. Então, um ativo lançamento, muito interessante. Os prescritores têm conhecido, a gente tem divulgado, os prescritores têm conhecido para passar a prescrever, mas também, se as pessoas quiserem, né, os pacientes quiserem vir à Farmapele, o farmacêutico da Farmapele está preparado para explicar um pouco melhor esse ativo, um pouco melhor esse produto. Você está tocado nesse ponto, porque o que é que acontece? É uma coisa que eu prezo muito. A gente precisa ter o uso consciente, tanto da medicação quanto do suplemento. Por mais que a gente saiba que tem muitos suplementos aí que não precisam de prescrição, sim, mas às vezes as pessoas tomam de forma aleatória. Então, por isso que existe também um serviço na Farmapele, que é o farmacêutico, um farmacêutico para você chamar de seu. Legal. Então, a gente pode fazer esse trabalho tanto pessoalmente, né? A pessoa se dirige à farmácia, ou Arapiraca, ou Maceió, ou uma chamada de vídeo, que onde a farmacêutica vai entender ali a tua queixa, a tua necessidade, e aí vai lhe orientar ali o melhor suplemento que você precisa tomar. Esse é um serviço da Farmapele. Já temos assim vários casos de pessoas que já fizeram esse atendimento com a gente aqui. Acontece, Thiago, de a pessoa chegar na farmácia colocando alguma queixa, alguma necessidade, e a farmácia recomendar que ela procure o prescritor, procure, por exemplo, um nutricionista ou procure, por exemplo, um médico? Não, sim. Porque tem casos que o farmacêutico não vai ter tanto detalhamento, vai indicar, não é isso? Na verdade, esse serviço é um serviço complementar ao atendimento dos nutricionistas e dos médicos. Não é um serviço que concorre. Isso, exatamente. Que isso fique bem claro, né? É um serviço que é feito... Yasmin, né, que você conheceu hoje, que é a nossa farmacêutica de Maceió, então ela tem essa interação de fato entender e cuidar daquele paciente do profissional, dos nossos médicos parceiros principalmente. Legal. Na orientação, entendeu? É um complemento. É um complemento. Não é uma concorrência, na verdade. Às vezes as pessoas falam, não, eu vou recorrer ao farmacêutico. Que bom, recorra ao farmacêutico, mas o farmacêutico ele tem um limite ali. Um limite. O que ele não conseguir ajudar, ele vai recomendar para um profissional de saúde que possa complementar aquilo, ou que seja mais correto para aquela demanda, para aquela queixa que a pessoa está desenvolvendo. E é um trabalho fantástico porque, assim, além do farmacêutico para o paciente, para o cliente final, existe o farmacêutico para o profissional. Então, esse mesmo suporte que se dá a uma pessoa que chega na farmácia querendo consumir algum suplemento, também é dado ao médico, ao nutricionista. Ela faz esse trabalho também, porque assim, as faculdades, quando as pessoas saem, geralmente das faculdades, então existe uma atuação muito grande da indústria lá, né? A farmácia está começando a engatear nesse sentido. Então, o pessoal vem para o que é mais prático, aquele medicamento de marca e tal, e às vezes sai da faculdade, não tem conhecimento em prescrição, em manipulação. Porque dá trabalho, porque tem que escrever demais, toda aquela coisa. Então a gente está fazendo de fato um trabalho com os profissionais, é dessa forma que a gente traz para a gente, né, essa turma que de fato quer aprender a prescrever, quer fazer um diferencial no consultório, que é muito importante, lembrando que não está dispensando aqui a indústria farmacêutica, né, como o Elber bem falou. Sim. Ela tem o papel dela, todo mundo tem seu espaço. Todo mundo tem seu espaço, mas a ideia é justamente essa, de quem de fato quer trabalhar cada vez mais a personalização do tratamento do paciente. A gente tem esse suporte para dar. Esse é um ponto importante. Eu tomo forma manipulada, né? E assim, você gera fidelidade, né? Eu, por exemplo, se parar de tomar uma forma manipulada, minha esposa percebe. Não, e tem um detalhe até disso, né? Eu acho que a indústria, ela tem o papel dela e tudo, mas na fórmula personalizada, tem um painel ali que está me chamando a atenção, não posso deixar de falar desse painel. Achei muito legal. Gente, vocês tinham que ver. Tem como mostrar? Vamos improvisar aqui, vai. Ô, produção, vamos improvisar aqui, produção. Ajuda aí, produção. Bota lá na câmera lá. Olha o tanto de formas farmacêuticas que podem ser feitas aqui na Farmapele. Olha lá, ó. Tem filme oro, filme vaginal, filme oro, pastilha, tem pirulito, tem creme, tem gloss, tem sachê, tem gotas, tem pomada, até aqueles óvulozinhos, olha, tem shot, olha quanta coisa pode ser feita aqui na Farmapele, ou seja, goma. Se o paciente não vai por uma via, não consegue usar aquela medicação por uma via, a Farmapele pode oferecer por outras vias. Exatamente. Então isso é muito bacana, eu acho que isso é personalização.
E, inclusive, um ponto importante também, que é, por exemplo, o que é, por exemplo, você só encontra determinado medicamento que, de repente, não tenha na farmácia magistral, só tem na indústria, com uma dose superior, a gente consegue fazer essa diluição para diminuir essa dose. Sim. Então, a gente tem esse serviço também de transformação. E como o Elber falou aí, a gente vai por vários caminhos: goma, shot, chocolate, pirulito, óvulo, oral filme, pastilha, a cápsula, que é o mais comum, sim, né? A cápsula mais creme, comum. pomada. Eu, por exemplo, eu tenho lá em casa uma fórmula do Morosil, que você aqui está trabalhando ele em cápsula. Isso. Mas eu tenho uma lá no chocolate, ou seja, aquela hora que dá aquela vontadezinha, aquela de comer um doce, eu vou lá e pego aquele chocolate. Chocolatezinho 70%, geralmente. Chocolate 70% com Morosil, 500 miligramas. Não tem coisa melhor, né? Você tá ali comendo um chocolatezinho e ainda tá trazendo para o teu organismo, suplementando os organismos com antioxidante que vai te ajudar a eliminar gorduras. Então, assim, é uma coisa muito bacana isso. Eu gosto. Eu sou fã mesmo. Como eu disse antes, eu sou fã. É fantástico. Então, assim, eu queria, pra gente fechar, eu sei que se a gente botar para conversar aqui, a gente amanhece o dia. Né? Mas, assim, eu queria as considerações finais, que vocês falassem as considerações finais, para poder a gente fazer esse fechamento. Quer fechar, Libre? Como é que você quer falar? Pode fechar, ué. Olha, como eu vou fechar do jeito que eu falei. Para mim, estar na farmácia de manipulação, estar em parceiros como a Farmapele aqui de Alagoas, é uma honra e é um prazer. Tanto que se deixar, como você falou, eu vou ficar falando aqui a noite inteira, porque é um prazer para mim falar daquilo que eu gosto de fazer, daquilo que eu amo fazer, daquilo que a gente complementa com os nossos parceiros para entregar saúde, beleza, bem-estar, longevidade para os pacientes, né? Ou para a população brasileira. Seja aqui de Arapiraca, seja de Maceió, seja do Brasil, seja do mundo. Poder fazer isso é uma satisfação muito grande e poder bater papo assim, e explicar isso para as pessoas. A gente tem trabalhado esse ano um tema interno que a gente trouxe para o mercado, que é uma galena AAA. A de autenticidade, A de autoridade e A de ação. Isso aqui para mim é um movimento de ação. Ação por quê? Porque a gente leva conhecimento, a gente leva informação, a gente faz com que as pessoas se aproximem mais desse mercado, daquilo que a gente pode oferecer através dos nossos ativos para realmente as pessoas receberem saúde, beleza, bem-estar, longevidade. Então, eu fico muito honrado com o convite. Para mim foi um tempo muito gostoso. Tem sido hoje de manhã, quando a gente esteve com os prescritores, amanhã a gente vai conversar com a equipe. Eu acho que assim, é sempre muito bom. Muito obrigado. Quem quiser saber um pouco mais, a gente tem um material muito rico no nosso site também. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais da Galena, www.galena.com.br é o nosso site, tem muitas informações. Quiserem seguir a gente nas nossas redes sociais, né? Fantástico. Então, Galena Farmacêutica, você entra lá, procura Galena Farmacêutica. Nós temos o Instagram e tem muita informação bacana que a gente coloca lá, destinada para o prescritor, destinada para a farmácia de manipulação e destinada também para o consumidor. A gente tenta botar uma linguagem que todo mundo possa entender aquilo que a gente está falando. Volta e meia eu estou lá na rede social da Galena, viu? Thiago é garoto propaganda da gente já. Marombando lá e usando a camisa da nossa campanha, né? Isso aí. Campanha essa que a gente fechou tem uns 60 dias, eu acho. Tem uns 60 dias. Então a gente, mais uma vez, a gente teve, só reforçando, a gente teve lá pessoalmente, negociei lá, sentei com o Elber e com a equipe dele, a gente negociou, né? Essa é a nossa promoção, que é o Morosil e o Cactim. Então, eu falei do Cactim, né? Por que Morosil e o Cactim? Um é ação antioxidante e o Cactim é ação diurética. Vou falar dele agora, rapidinho. Pera aí, gente, tem que vender o meu peixe aqui. O Cactim é ação diurética. Ele também é de um cacto e ele vai fazer uma ação diurética sem perder os sais minerais do organismo. Então, ele faz com que quem tem retenção de líquido, ele contribui para acelerar o processo de eliminação de líquido e desincha, né? Desincha o organismo. Ele ajuda a desinflamar o organismo através dessa ação diurética. Então, é um ativo que complementa a ação do Morosil, que é uma ação antioxidante, ele entra com essa ação diurética. Os dois combinados trazem um resultado fantástico para quem está buscando ali melhorar a condição de vida, melhorar a condição de saúde, eliminando gordura, eliminando líquidos, tirando essa retenção de líquido. Então, é uma casadinha aqui, é um conjunto que tem uma ação sinérgica muito bacana. E o preço está fantástico.
né? Então, entre em contato com a Farmapele, garante o seu, porque assim, está saindo a beça e tem muita coisa. Inclusive, eu estou tomando todos os dias. Todos os dias estou fazendo uso dele, né? Eu, minha esposa também, Manu, está usando todos os dias. E assim, a gente tem muitos depoimentos, alguns já foram postados lá na rede social da Farmapele, de resultados de pacientes já, né? Legal, que tiveram com o produto, de redução de medidas de fato. Então, assim, é fantástico. Não é conversa de vendedor, né? Porque geralmente o pessoal, isso é conversa de vendedor. Mas vocês viram que existe toda uma tecnologia, todo um estudo por trás, né? Que a galera que representa esse produto no Brasil, né? Um produto que vem justamente da região da Sicília, como ele já explicou. Sim, sim. Então existe todo um estudo, são 10 anos já de Morosil, né? Então é um produto consolidado no mercado. São 10 anos de Morosil. A cada ano a gente vai aumentando o volume de estudos, os volumes de depoimentos positivos, vão complementando as informações. A gente tem internamente até um certo orgulho, porque a cada ano a gente aumenta o volume de vendas dele. Por quê? Porque quanto mais as pessoas utilizam e veem resultado, uma fala para outra e vai validando, né? vai aumentando a representatividade dele. Isso é muito bacana. O Cactin é da Nexira, França, então ativo também da França, tecnologia, né, para essa área de nutraceuticos também muito. E a galera tem um Cactin 12 anos trabalhando com o Cactin no Brasil, então um ativo também consolidado já, né? Fantástico, uma série de estudos. Então, assim, coisa que dá para ser utilizado. E todo esse material com relação a estudos, quem gosta, né? Eu acho que tem tudo disponível lá no site da Galena. Então, é só entrar lá. A dúvida que vocês tiverem vai ter todo o material para poder, de fato, mostrar tudo que o Elber falou aqui junto com o Bio, né? Dessa tecnologia, dessa questão de estar antenado nas novidades. E é isso, Farmapele e Galena, parceria que deu certo. Sucesso. E vamos aumentar isso cada vez mais. Então, para encerrar o bloco aqui, né, que gostaria de agradecer mais uma vez ao Elber e ao Bio, né, e que essa parceria se fortaleça, né, que vocês que estão aí, nossos telespectadores e ouvintes, entendam o que está por trás da farmácia de manipulação e do fornecedor, né? Porque é como foi falado, o fornecedor não existe sem a farmácia e a farmácia não existe sem o fornecedor. Né? Então é todos em busca de saúde, beleza e bem-estar. Muito obrigado e assiste nossos próximos episódios do Fala Farma Podcast.